pastores e testemunhas, armados apenas de oração e caridade, que docilmente se deixam surpreender pela graça de Deus e se tornam instrumentos de salvação para os outros. Estas são as palavras do Papa Francisco no discurso aos bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas e seminaristas em Juba, no Sudão do Sul, na manhã deste sábado, 4 de fevereiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior e já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. O primeiro compromisso do Papa Francisco na manhã deste sábado em Juba foi o encontro com os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os consagrados e as consagradas e seminaristas na Catedral de Santa Teresa. Após os agradecimentos, Francisco recordou que, no discurso às autoridades feito no dia anterior, buscou inspiração no curso das águas do Nilo. Agora, disse o Papa, quero olhar de novo para as águas do Nilo, mas numa perspectiva bíblica. Por um lado, no leito desse curso de água, vertem-se as lágrimas de um povo imerso no sofrimento e na dor, torturado pela violência. Mas, por outro lado, as águas do grande rio fazem-nos lembrar a história de Moisés e, por isso, são sinal de libertação e salvação. Da quelle acque, infatti, Mosè è stato salvato e conducendo i suoi in mezzo al Mar Rosso è diventato strumento di liberazione, icona del soccorso di Dio che vede l'afflizione dei suoi figli, ascolta il loro grido e scende a liberarli. Na verdade, continuou, Moisés foi salvo daquelas águas e, conduzindo o seu povo pelo meio do Mar Vermelho, tornou-se instrumento de libertação, ícone do socorro de Deus, que vê a aflição dos seus filhos, ouve o seu clamor e desce para os libertar. Seguindo o seu discurso, o Papa explicou. Guardando alla storia di Mosè, che ha guidato il popolo di Dio attraverso il deserto, chiediamoci che cosa significa essere ministri di Dio in una storia attraversata dalla guerra, dall'odio, dalla violenza, dalla povertà. Tendo diante dos olhos a história de Moisés, que guiou o povo de Deus através do deserto, perguntemo-nos, que significa ser ministros de Deus numa história permeada pela guerra, o ódio, a violência e a pobreza? Tentando responder, o Papa disse que iria se deter em duas atitudes de Moisés: a docilidade e a intercessão. A primeira coisa que impressiona na história de Moisés é a sua docilidade à iniciativa de Deus. Logo, o Papa explica ainda que nem sempre foi assim. Um tempo, tentara combater sozinho a injustiça e a opressão, chegando ao ponto de decidir fazer justiça sozinho, matando um egípcio que estava maltratando um judeu. Por isso, teve que fugir, permanecendo muitos anos no deserto. Qual foi o erro de Moisés? Pensar que era ele o centro, contando apenas com as suas forças? Desse modo, porém, ficou prisioneiro dos piores métodos humanos, como aquele de responder à violência com a violência. A volte qualcosa di simile può capitare anche nella nostra vita di sacerdoti, diaconi, religiosi, seminaristi, consacrati, tutti. Sotto, pensiamo di essere noi il centro, di poterci affidare, se non in teoria almeno in pratica, quasi esclusivamente alla nostra bravura. Algo semelhante pode acontecer às vezes também na nossa vida de sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas. No fundo, pensamos que somos nós o centro, que podemos confiar-nos, se não na teoria, pelo menos na prática, quase exclusivamente à nossa perícia. E esclarece: a nossa obra vem de Deus, Ele é o Senhor e nós somos chamados a ser instrumentos dóceis nas suas mãos. Moisés aprende isso quando um dia Deus vem ao seu encontro, aparecendo-lhe numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés deixa-se atrair, coloca-se numa atitude de docilidade, deixando-se orientar pelo fascínio daquele fogo. Vemos aqui a docilidade que serve para o nosso ministério.
aproximar-se de Deus, cheios de maravilha e humildade, deixar-se atrair e guiar por Ele, dar a primazia, não a nós, mas a Deus, para nos confiarmos a sua palavra, em vez de nos servir das nossas palavras para acolhermos docilmente a sua iniciativa, em vez de apostar nos nossos projetos pessoais e eclesiais. Sorelle e fratelli, facciamo allora come Mosè al cospetto di Dio. Togliamoci i sandali con umile rispetto. Spogliamoci della nostra presunzione umana. Então façamos como Moisés, na presença de Deus. Descalcemos as sandálias com humilde respeito. Despojemo-nos da nossa presunção humana. Deixemo-nos atrair pelo Senhor e cultivemos o encontro com Ele na oração. Purificado e iluminado pelo fogo divino, Moisés torna-se instrumento de salvação para o seu povo que sofre. A docilidade para com Deus torna-o capaz de interceder pelos irmãos. Aqui está a segunda atitude sobre a qual vos quero falar, disse o Papa: a intercessão. Deus compassivo, explicou, não fica indiferente ao clamor do seu povo, mas desce para o libertar. Destacando o verbo descer. Deus vem para o meio de nós, chegando ao ponto de assumir em Jesus a nossa carne, experimentar a nossa morte e descida à mansão dos mortos. Sempre desce para nos levantar. Com efeito, continua o Papa, interceder não significa simplesmente rezar por alguém, como muitas vezes pensamos. Etimologicamente significa dar um passo para o meio, dar um passo de modo a colocar-se no meio de uma situação, ou seja, interceder é descer para se colocar no meio do povo, fazer-se ponte que o liga a Deus. Francisco, então, se dirige aos presentes exortando. Os pastores são chamados a desenvolver precisamente esta arte de caminhar no meio das tribulações e das lágrimas, no meio da fome de Deus e da sede de amor aos irmãos. Nunca devemos exercer o nosso ministério visando o prestígio religioso e social, mas caminhando juntos, no meio do povo. É colaborando entre nós, ministros, e com os leigos, que se aprende a ouvir e dialogar. Quero repetir aquela importante palavra, acrescenta Francisco: juntos. Bispos e padres, padres e diáconos, pastores e seminaristas, ministros ordenados e religiosos, nutrindo sempre respeito pela maravilhosa especificidade da vida religiosa. Procuremos, entre nós, vencer a tentação do individualismo, dos interesses parciais. O Papa concluiu o seu discurso afirmando: Vi auguro, cari fratelli e sorelle, di essere sempre pastori e testimoni generosi, armati solo di preghiera e di carità. Faço votos, queridos irmãos e irmãs, de que sejais sempre generosos, pastores e testemunhas, armados apenas de oração e caridade, que docilmente se deixam surpreender pela graça de Deus e se tornam instrumentos de salvação para os outros. Profetas de proximidade que acompanham o povo, intercessores, com os braços erguidos. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.